A todos, como é que vocês estão? Seja bem-vindo ao canal Fatos e Crimes 2.0. Bom, gente, neste momento eu vou começar a falar do tema dessa semana. E o tema dessa semana eu vou falar sobre dois crimes de 2008 e de 1928. 1928, ele é o caso do José Pistone, que ele mata Maria Fê. São imigrantes italianos que vêm morar no Brasil. E o de 2008, o país inteiro conhece, que é o caso da Isabela. Bom, eu vou focar um pouquinho no livro que eu li. São 3 crimes da São Paulo antiga, 1908 e 1928, e outro crime, não me lembro bem a data desse crime. Olha, gente, primeiro, os julgamentos. Aquela época eram julgamentos muito longos e geralmente entravam noite adentro. Ou seja, por ser aquela época um julgamento como até hoje é, todo mundo, a imprensa vai e cobra um julgamento, vamos supor, importante. Vamos colocar aqui o caso Pimenta Neves. A imprensa inteira cobriu o júri popular naquela época. E, gente, aquela época também, de 1928, era júri popular também. Bom, o julgamento da Isabela, ele se estendeu por 5 dias. Enquanto isso, a imprensa fazia reportagens, cobria informações e dava as notícias sobre o júri popular meio que direto. Viu, gente? Detalhando sobre o caso da Isabela, o júri popular dela, quando teve, foi muito comentado. Todas as televisões traziam notícias 24 horas e davam informações. Tanto é que quando foi pronunciar a pena que o Alexandre e a Ana iriam tomar, a Globo chegou a dar plantão umas horas da madrugada. Por quê? Segundo a importância do julgamento. Aquela época eram julgamentos longuíssimos, muito longo. Eram julgamentos que, vamos supor, varava a noite. Eu li o histórico, não sei se foi o crime do Michel Trade ou o crime da Albertina Barbosa. Eu li histórico que teve um julgamento dele que durou geralmente começou acho que à tarde e foi até 00:30. Porque realmente, e aquela época também é como hoje, o local do júri era tudo interditado. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui no canal, algo interessante. O caso Dana de Tefé teve 3 julgamentos. Então, tanto é que naquela época um julgamento era tão esperado, tão aguardado, porque, vamos supor, iriam definir a pena que um réu iria tomar. Como o caso do Leopoldo Heitor, que foi condenado a 49 anos de cadeia, ele tomou uma pena muito longa e o julgamento dele foi muito trazido pela imprensa à época de 1960. Viu, gente? O caso do José Pistone, pelo crime dele ser um crime bastante antigo e um crime que chocou aquela época São Paulo antiga, e eu li no livro que São Paulo tinha 900 mil habitantes, ou seja, perto da marca de 1 milhão. Então, já naquela época lá, esse julgamento, ele praticamente transformou todo um cenário básico do que estava acontecendo. Gente, eu tô na garagem, deixa eu dar um avisinho para vocês, e geralmente passam umas motos, uns carros, geralmente. Mas, gente, foque aqui comigo, que a informação tá aqui comigo. Então, eram julgamentos longos. Geralmente varava a noite
início de varar a noite, geralmente a imprensa cobria bastante. Gente, o caso da Isabela. A revista Época, a Veja, a Isto É, todas as revistas dando notícias sobre o julgamento daquela época lá. Não só o julgamento, o crime, porque foi um crime de grande repercussão e foi um crime que até hoje, vamos supor, gera um pouco de... Como é que posso falar para você? Ainda gera um pouco de comoção. Passados-se quase 15 anos depois, e tudo, o julgamento acabou, os réus foram condenados, isso, aquilo, aquilo. Tem um réu daquilo lá, um assassino da Isabela que está solto. Um assassino. Então é o seguinte, gente. Aquela época, o julgamento gerou grande comoção. Tanto o caso da Albertina Barbosa e o caso do Michel Tradi, todos esses julgamentos geraram uma grande repercussão. E os 3 julgamentos foram noites adentros, certeza absoluta. Então a imprensa, por ser noite adentro, tinha que se preparar. Gente, eu me lembro muito bem o caso da Isabela. Não sei que teve um dos depoimentos que foi dado. E esses depoimentos que foi dado foi noite adentro. Acho que começou, acho que de manhã, e foi até umas horas da noite. Gente, por que isso daí? Porque esses depoimentos longos, o julgamento geralmente até então tem um debate, porque vamos supor, lá eles votam a condenação e a absolvição, e é dado um resultado, o veredito final. Por que todo mundo chama de veredito? Exatamente por esse detalhe. Aí, então, o que aconteceu? O depoimento do caso da Isabela começou de manhã e foi até a tarde. Por que esse detalhe? Foi até a noite, na verdade. Por que esse detalhe? Geralmente, um depoimento tão longo deixa o réu, o acusado, bastante cansado. Então, ou seja, quando o acusado está bastante cansado, ele, para se ver livre logo dessa situação, o que ele vai fazer? Ele vai chegar e ele vai contar o que ele sabe. Aconteceu isso, isso, isso. Claro que até agora, o caso da Isabela, os assassinos não falaram nada, nem confessaram o crime naquela época, nem naquela época e nem hoje. Então, ou seja, ainda continua um mistério não digo, porque foi solucionado. Eu acho que todo crime que ele é solucionado não tem mistério, não. O que foi solucionado vai lá, é julgado, isso, aquilo, tem uma pena, condenação. Então, gente, é por aí. É claro, gente, eu nunca tive num júri, mas eu acompanhei casos pela televisão, julgamentos como o da Eloá, o Antônio Pimenta Neves, em 2006, o caso Suzane von Richthofen, que eu vou ler um histórico para vocês, vou trazer para vocês aqui. E, gente, vários outros julgamentos. O último até foi o do Joaquim. Bom, gente, fui. Até mais.